horas e 46 minutos dessa segunda-feira, hoje 16 de novembro. O colega Adriano estava falando, tá, mas por que vocês estão pautando e tal? Porque o programa reprisa em vários momentos, mas principalmente para que as pessoas saibam que o que a gente está falando aqui, às vezes é ao vivo, eventualmente não é, nesse momento agora é, mas quando a pessoa estiver vendo ela não vai saber que momento é esse, né? É o dilema, mas principalmente para que as pessoas saibam que nós estamos falando ao vivo hoje, às 18 horas e 46 minutos dessa segunda-feira, dia 16, porque o assunto é pulsante, né? Pululante. Na semana passada, Fernando Rodenbusch, tu provocou o que seria do dia 13. Como é que fica a superstição, como é que fica toda essa coisa. E o dia 13 foi negro. Sem superstição nenhuma, foi um dia muito feio, né? Na história do mundo. E as pessoas ficam nessa discussão, né, Fernando? O que isso aí é política econômica, estamos fazendo uma discussão sociológica, estamos fazendo uma discussão política, estamos fazendo... Que tipo de consideração está se tendo realmente com cada ser humano que está envolvido ali? E aí, não importa, me parece, se é... Isso está muito chato, né? Qual é a tragédia mais grave? Eu não tenho nenhuma dúvida do que simboliza esse ataque, né? Num dos berços da civilização, num dos lugares onde estão as maiores coleções de arte do mundo, né? Próximo. Tudo lá é muito arte, né? Tudo exala arte. Claro, né? eu concordo, assim, ó, do ponto de vista cultural, aí tu pega, por exemplo, o Louvre, lá, se der alguma Imagina tragédia. uma bomba no Louvre. Exatamente. Aí as pessoas vão dizer, que vem na França? Assim como o exército islâmico foi lá e explodiu a cidade de Palmira. A cidade de Palmira, para quem não sabe, ela está no meio termo entre o Nilo e o Eufrates, entre o Egito e o Iraque, Bagdá na época, a Mesopotâmia. E essa cidade ela tem um valor histórico incomensurável. Tá? Ela foi fundada por uma rainha chamada Zenóbia, né? E até hoje, ou até bem pouco tempo atrás, existiam 153 colunatas da época lá do século II depois de Cristo. Tá? Os caras vão lá, me botam uma bomba lá e destroem isso. Porque na questão do exército islâmico é tudo simbólico, eles querem acabar com tudo para chamar atenção. Assim como o Talibã fez no Afeganistão. Exatamente. Destruiu várias das riquezas É a mesma, então, isso é um bando de loucos. E é uma forma de dominação, como o Ocidente sempre fez também. Mas aí ela tem uma coisa, o exército islâmico ele está vinculado ao ramo sunita. Tá? E eles entendem muito nessa questão da jihad, que é a guerra santa, que todos os outros povos são infiéis e eles vão para o céu. Isso dá direito a eles sim de matar todo mundo. E é uma briga contra todo o Ocidente, independente de saber se não, até contra eles, porque daí tem aquelas brigas lá entre os sunitas e os xiitas, né? Entre os curdos, em relação aos curdos. Né? Fernando, bem... A morte é triste, sendo uma, duas ou três, né? Eu acho que é muito triste. Isso é lamentável. Seja de que lado for, uma morte já é muita. Muito, né? Uma morte não sendo natural já é muito. E a gente tem visto ultimamente que explodiu assim de tal maneira, como eu disse, que se banalizou a violência, está uma forma tão banalizada de ambos os lados, como tu disseste, mata aqui, mata lá. Agora a França atacou a Síria e mata, a gente nem sabe quem está morrendo, se mata a rodo. A pergunta para ti, Fernando Marco, é por que agora está eclodindo tudo isso? Quer dizer, porque daí assim, nós tínhamos o Saddam, que era um ditador, tal, mas se controlava. Tinha o Gaddafi, era um ditador, tal, mas controlava. Tal. Mas agora, como se disse, o mundo é o inimigo deles. Não, mas eles, não é, Plácido. Nós somos os inimigos deles. Sim, não é que se banalizou, nada está banalizado. Morte é morte. Morte já era morte quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui e mataram 20 milhões de índios a machadadas. Nem arma eles não tinham, nem revólver eles não tinham. Tu acha agora que, que é instantâneo, com a mídia, nós ficamos sabendo agora, essa geração também, mas a violência é a lógica da dominação. Se tu quer dominar um povo, tu vai dominar pela violência. Se vocês me permitem, eu quero ler um texto que eu compartilhei na minha fanpage, no meu perfil no fim de semana, que diz assim: para cada terrorista que perpetrou a matança hoje em Paris, tem dezenas de taxistas levando as pessoas de graça pelas ruas e outras dezenas de parisienses abrindo suas casas para desconhecidos.
Para cada executivo da Vale, tem dezenas de pessoas doando água e alimentos para os atingidos em Mariana e Governador Valadares. Para muitas tragédias em zonas de conflito, não vou dizer todas, tem uma equipe do Médicos Sem Fronteiras trabalhando graças a doações de pessoas como eu e você. Para cada executivo da indústria cultural querendo barrar a liberdade na rede, existem dezenas de pessoas legendando episódios de seriados e filmes de graça, compartilhando música e informação. Para cada pessoa que escreve #Bolsomito, tem um exército de miçangueiros sendo treinados nos bancos de humanas. Para cada Eduardo Cunha, tem dezenas de coletivos indo às ruas defender os direitos das minorias. Para cada calça saruel, que é confeccionada em grandes lojas que utilizam mão de obra escrava, tem dezenas de jovens criando moda própria e sustentável. Para cada playboy queimando morador de rua, tem gente da mesma idade recolhendo alimentos para asilos, creches e orfanatos. Para cada menina que sofre bullying por causa do peso ou do cabelo, surgem novas meninas gritando "foda-se". Para cada pensamento de ódio, tem bilhares de pessoas emitindo pensamentos bons em forma de oração, mantra, reza, batuque, energia, vibração ou só pensamento mesmo. Se você acha que a humanidade piorou muito, pegue um livro de história, volte no tempo 500, 1000 ou 2000 anos e me mostre quando tivemos paz. Hoje temos poderio bélico inigualável, informação que circula. Essa é a diferença. E pelo menos ainda há o espanto. Há 1000 anos seria tudo normal. Em suma, não é o mal que venceu. Ele só tem uma equipe de marketing melhor. E olha que eu nem sou otimista. Assina aqui a Aline Andrade Pereira, que é uma famosa desconhecida, mas que criou esse texto fazendo juntando um pouquinho de tudo, dessa chatice, né? Eu botei a bandeira da França e programei para deixar uma semana lá. É o meu sentimento, assim como fiquei extremamente consternado com o que aconteceu lá. E hoje de manhã uma pessoa falava na rádio, acho que foi na Gaúcha, dizendo, um repórter, foi à escola, dizendo, mas e aí esses jovens que estão aqui agora, eles não viveram tempos de paz, eles só pegaram a guerra lá do Golfo nos anos 91, né? Depois a guerra de Sarajevo, depois não sei mais qual conflito. Gente, se a gente voltar mais 30 anos, era Iraque, era El Salvador, mais um pouco para trás era as Coreias, era o Vietnã, era... Segunda Guerra Mundial. A humanidade guerreia desde sempre. E nunca teve um período de paz. Talvez a diferença é que, inclusive nesses lugares como a Síria, não se mata como se mata no Brasil. Não vivemos essa guerra da violência do tráfico e tal. Dizem as pessoas que vêm de lá e que convivem lá. Mas fora isso, violência, guerra, matança sempre teve. Eu acho que a pior tragédia ainda está por vir. Não querendo ser pessimista, eu sou muito otimista. Porque uma guerra santa a pior tragédia é a próxima, é a que vai acontecer amanhã, é a que vai acontecer hoje à noite. E todas elas nos tocam, né? E aí entra de novo a nossa bandeira de muitas das pessoas, da maioria das pessoas, a educação e a cultura, né? Claro que nós não estamos falando de uma cultura religiosa aqui, estamos falando de uma cultura de ensinamento mesmo, de passar para as pessoas coisas boas, passar humor, passar alegria, passar história, para que essa história não venha a se repetir. Mas aí vem aquela questão de que Buda não era budista, né? Maomé não era islamista, Jesus Cristo não era cristão. Eles eram pelo amor, né? Essa era a religião deles. Aí criou-se religiões em torno de O próprio Lutero não queria criar a igreja luterana. Depois se criou a partir desse cisma. Enfim, o que eu acho que está muito chato é as pessoas intolerantes, né? Reclamando umas das outras, porque não concordam com aquilo que o outro botou ali. Não, mas a minha tragédia é pior. Mas olha, aqui em Novo Hamburgo morreu X. Em Governador Valadares morreu Y, em Mariana morreu XY. Mas, Rodrigo, isso que diferença faz? Então, daí é a politização do discurso. E isso é tão menor, tão pequeno, tão ínfimo, que dá vergonha até de conversar com essas pessoas no Facebook. Verdade. O Facebook é uma tragédia. Tudo de bom que a humanidade já fez, é tudo de ruim, né, Plástico? Tudo de ruim, porque
Até fazendo bondade, os caras vão te criticar. Não, é impressionante. Um colega me disse que uma vez, Plácido, de cada 5 seres humanos que veio ao mundo, um veio para ser muito chato, muito mala. Tu conta. Não era uma direta para ti. Eu não sei, ele disse, tu conta, pega 5 amigos teus e conta. Se não tiver nenhum entre os outros 4, é porque tu é que é. E o Facebook é mais ou menos isso, cara. As pessoas acham que o Facebook é terra de ninguém. As pessoas colocam todas as suas frustrações, sabe? Elas acham que aquilo ali e talvez até seja para elas uma satisfação de poder colocar aquilo que elas guardam entre si, talvez, né? Mas o Facebook está virando. Agora, o projeto de lei do Silvio Costa, o deputado federal de Pernambuco, que a partir de agora, ele nesse projeto de lei, tu precisa colocar o teu CPF para dar a tua opinião, sabe? Então é muito fácil eu botar lá. O que é mais chato ainda também, né, Fernando? E aí tem uma coisa curiosa em rede social, que é o seguinte, né? Que o homem, ele sempre usa no aumentativo o seu nome, né? O Tigrão, eu não sei o quê. Né? E as meninas sempre são, as mulheres sempre são, né? Cidinha, né? Queridinha, aquela coisa toda. E aí tu não tem... E esse é um ambiente de ódio, tá? Posso uma notícia lá. Governo teve prejuízo, não sei o quê, né? Inflação, aquela coisa toda. Governo Dilma, petralha, terrorista, aquela coisa toda. Aí o cara vai fazer uma defesa, não, mas veja bem, lá no governo do fulano de tal, lá no Fernando Henrique, não sei o quê, a taxa era maior, a taxa de inflação. Aí, não, isso aí tu tem cargo de confiança, tu é não sei o quê, sabe? E aí todo mundo se xinga, mas ninguém sabe ali, ninguém não se coloca CPF. E daí tem a questão do crime de injúria, tem o crime de calúnia, que é diferente, a calúnia, a injúria e a difamação, né? São 3 coisas diferentes. Fernando, deixa eu só um adendo, assim. Essa problemática que é discutida em redes sociais, em grupos de amigos, né, tá tornando tudo tão pesado, muito pesado. Tá tirando o prazer de se abrir uma página de Facebook, está muito difícil, passa o olho assim, não quero mais ler absolutamente nada, né? São coisas que não estão edificando, não estão agregando. De uma certa forma, nós discutirmos essa temática aqui, desta maneira nós estamos reiterando, reforçando aquilo que as pessoas estão cansadas de ouvir. Isso está tornando angustiante até mesmo, né? Porque a problemática todos já sabem. E desde que o mundo é mundo, como já foi citado aqui, né? Existe uma única receita para isso, que é o amor. E se as pessoas não praticarem o amor, sim, vai ser pior, como o Fernando estava comentando, né? A tendência é piorar muito, porque o ter está vindo sempre, né, acima do ser, né? Ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa caridosa com o outro, né? E aí ele faz o pouquinho que faz, já coloca lá no Facebook como se aquilo ali fosse, né, salvar a pátria, sendo que isso precisa ser uma constante no nosso viver, né? Então, assim, o que transmitir para as pessoas neste momento? Simone, o que dizer para o nosso telespectador? Dizer, gente, vamos lá, vamos olhar para o lado, vamos dar a mão, né? Vou pegar no colo, né? Sim. O Fernando Hollywood estava Simone, falando. mas tu sabe, Simone, tu sabe que as pessoas gostam, amam e respeitam quem elas conhecem. É impressionante. Por que eu digo isso? Também, por que eu digo isso? E aí que eu digo o que eu acho que tu quer dizer. O amor não pode ser só para os nossos. Mas não é só para os nossos. Tu quer ver? Plácido, quem ama, não ama só os nossos. Exatamente. Não, mas é isso que eu estou te dizendo. As pessoas amam igual. Tu entendeu? Tem que aumentar esse ciclo. Entendeu? Na verdade, vou te dizer no trânsito, Simone. Vou te dizer no trânsito. Uma cena que eu vi. Os caras quase se fecharam. Buzina, isso foi verdadeiro, não é? Não estou inventando. Aqui no Hamburgo, buzina, pá. Daqui a pouco os dois baixam o vidro. E os caras dizem, não acredito que é tu. Eu presenciei isso. Se fosse outro. Eu presenciei isso. Se fosse outro, eles iam se agarrar no laço deles, mas não acredito que é tu. Pá, desculpa, não sei. Juro. Plácido, mas isso não é amor, cara, Plácido. Não, mas isso que eu estou te dizendo. Quer dizer aquele momento ia virar médico do cara, aquele que operou ele do coração. Eles se conheciam. É isso, as pessoas estão se agredindo porque... Posso dizer uma coisa que chocou? Você está me entendendo? Posso dizer uma coisa que Pode. chocou? As mães que estão esperando o bebê. Até então, cesariana era algo
né? É top, E todo mundo quer fazer. tranquilo. Esse assunto é muito bom. A gente vai retomar ele logo depois do intervalo. E eu gostei muito do Vamos Fazer Amor. Eu acho que essa deixa é pra mim, não é pra vocês. Boa. Eu não vou incentivar nunca Distorceu o ela. assunto. A Mega Sena tá acumulada 130 milhões. Vamos jogar. Eu não vou estimular ela a fazer. Vai que ela chega em casa e diga: querido, ganhamos a Mega Sena, arrumei as malas. Vamos viajar se tu vai. Então, essa piadinha é do Canísio, só pra gente fechar esse nosso bloco. Lembrando que o Canísio está na audiência. Tá na audiência. Ele mandou uma piada aqui, mas eu não posso contar ela. Continua sendo carinho. Ficamos com a abraço, com a nossa Canísio. humilde contribuição humorística aqui. Então, a gente volta logo depois do intervalo desse Estação Hamburgo, dia 16 de novembro, 19 horas, 1 minuto, com o assunto de... O assunto é... Amor. Não, o assunto Percentuais de cesarianas e é partos cesarianas normais. e partos normais. A gente volta já já.